Boa tarde a todos. Chegamos ao terceiro e último dia do 5º Compliance and Business Day Abracam. Estou muito orgulhosa da equipe da Abracam, que conseguiu superar os desafios de se fazer um evento totalmente online e não deixou a desejar em organização e qualidade dos debates. Cerca de 800 pessoas acompanharam os painéis nesses últimos 2 dias. Agradeço novamente a participação de todas as autoridades que aqui estiveram, hoje representadas por Antônio Juan Ferreira da Cunha, do Banco Central, um grande parceiro da Abracam, agentes e especialistas do mercado nacional e internacional, representantes das entidades de classe e audiência. Neste ano, a Abracam absorveu a BM Transfer, associação que representa as instituições de remessas internacionais. Com isso, intensificamos os trabalhos acerca deste mercado, a fim de que, junto aos reguladores, trazer melhorias normativas e impulsionar as operações desse segmento. Agradeço ao Citro por coordenar estes trabalhos, com apoio dos outros associados que fazem parte do Comitê da Abracam de Remessas Internacionais e Meios de Pagamento. Hoje nós teremos o painel importante sobre as operações de remessas. O primeiro será capitaneado por Luiz Citro e falará sobre o que há de novo nas remessas internacionais. Os participantes são César Garcia, diretor jurídico e regulatório do Travelers Bank, e Ricardo Amaral, presidente da Western Union no Brasil. Em seguida, o último painel do dia falará de compliance no âmbito das empresas remessadoras e instituições de pagamento. O mediador é o querido Geraldo Magela Siqueira. E os participantes são Antônio Juan Ferreira da Cunha, chefe de subunidade de Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, Carlos Garcia, vice-presidente global de pagamentos da NanoPay, e Daniel Trias, CEO da DT Consultores e assessor da CSFIN e do IMTC do Brasil. Um ótimo evento a todos. Luiz Citro, passo a palavra para você. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Muito obrigado a todos. É sempre um prazer muito grande estar participando do já tradicional Compliance Business Day da Abracam e poder trazer um painel onde nós vamos falar o que é, de novo, sobre esse mercado de remessas internacionais. Eu queria, primeiramente, apresentar os participantes, o Ricardo Amaral, que já é um companheiro, um amigo de 17 anos, né? E ele é o presidente do banco e da corretora Western Union no Brasil, que tem no portfólio os produtos de transferência e remessas internacionais e câmbio, e também é responsável pela aceleração e expansão da estratégia multicanal ligando ao mundo físico ao digital da Western Union. O Ricardo teve a oportunidade de trabalhar na Argentina, no Panamá, onde ele liderou, né, as operações tanto para o lado oeste, né, da América do Sul, como o norte e parte do Caribe. Ele tem uma importante, né, e vasta experiência nesse mercado, né, de América do Sul e parte da América Central e Caribe. Também vamos contar com o César, que a Kelly já falou, ele é diretor jurídico da Trevalex, também possui pós-graduação em Direito Societário e Direito Empresarial. Sua carreira está inteiramente voltada, né, para a parte jurídica do lado regulatório, mercado financeiro e operações de câmbio, e ele foi responsável por toda a reestruturação do departamento jurídico do Grupo Trevalex no Brasil. O César também ele foi orientado para direito empresarial, apoiou o crescimento do grupo ao longo dos anos, implantando e aprovando contratos e parcerias estratégicas, e eu posso atestar isso porque eu tive a própria oportunidade de tratar com o César, parcerias, e foi um prazer poder trabalhar com ele. E também ele faz parte, né, do board, né, assessorando do board da Trevalex no Brasil. São as duas pessoas que nós vamos ter hoje conosco. E eu gostaria que, para aquecer os motores, né, nós começássemos a falar um pouco desse ano diferente, né? Um ano difícil, diferente, todos têm que se
moldar, reestruturar. Como que foi o mercado, né? Como está sendo o mercado de 2020? César, eu queria começar com você e ouvir tua palavra aí, a experiência de vocês, do seu grupo, como que está o ano de 2020. Oi, boa tarde a todos. Cito, obrigado pela introdução. Vocês me ouvem bem? Sim, tá. Perfeitamente. César. Primeiramente, eu queria agradecer aí a oportunidade que você me ofereceu, a Kelly da Abracan, por poder participar aí do webinar com vocês. Acho que é sempre bom a gente trocar esse tipo de experiências. Espero aí poder contribuir um pouco com vocês, já que é o meu primeiro rodeio aí, minha primeira experiência nesse tipo de webinar. Então, me desculpem aí se eu tiver um pouco nervoso, tá bom? Bom, Citro, eu acho que minimamente o ano de 2020 vai ficar marcado por um ano muito confuso. Se você falar do mercado de câmbio em especial, desde no final de 2019, com o fechamento aí da Europa e de outros países por conta da pandemia, e o Brasil aí mais precisamente no começo de março, final de fevereiro, foi um ano que pelo menos trouxe muito desafio para todo mundo, eu acho, não só para o mercado de câmbio, mas para todas as empresas de uma maneira geral. Eu não sou muito de estatística, mas eu acho interessante trazer alguns pontos aí para a nossa discussão em termos de overview de mercado. Se você pegar as recentes publicações, aí, o IBGE, inclusive, divulgou recentemente o impacto da pandemia nas empresas, 33% das empresas elas ainda sofrem impacto, o que é ainda relativo, mas não tão expressivo quanto a última pesquisa publicada no mesmo período de junho do mês passado, onde 70% das empresas ainda estavam sofrendo drasticamente com os impactos aí da pandemia. E o mercado de câmbio não foi diferente, né? Você tem aí a desvalorização do real. Hoje, o real é a principal moeda que perdeu o valor econômico aí frente ao dólar. Teve desde janeiro, tem uma desvalorização aí de 40% do poder de compra do real. E isso dificulta muito mais as coisas se você jogar nesse caldeirão os impactos econômicos aí da pandemia, com um alto nível de desemprego. Você tem quase 14% da população brasileira hoje desempregada, e isso afeta diretamente o mercado de câmbio, né? Se você tem as pessoas desempregadas, obviamente, elas têm que fazer alguma opção por gastos, né? A pessoa, ela deixa de viajar, obviamente, as fronteiras estão todas fechadas, e isso impacta diretamente nos produtos e serviços que as corretoras de câmbio e os bancos de câmbio oferecem para os seus clientes. Então, em termos de visão de mercado, de como está tão confuso o ano de 2020, se você pegar, por exemplo, as transações de cheque, de cheques internacionais, de março para abril do mesmo período, houve uma queda de 94%. E ainda no mês de julho, essa queda ela ainda representa 90% do valor do mesmo período anterior. Cartão de internacional pré-pago, então, nem se fala, porque as pessoas não viajam mais. Hoje, o mês de julho representa uma queda de 85% do mesmo período do ano passado. Então, se você for um mercado de corretora que, historicamente, tinham operações ligadas ao câmbio e turismo, isso é um cenário desesperador, principalmente para as corretoras e para a área de correspondente cambial, que sempre teve, historicamente, uma atuação voltada para o mercado de câmbio e turismo. Outros mercados, por exemplo, o banco, que tem aí uma proximidade com o agronegócio e tratam com operações de maior ticket médio, esse mercado ele conseguiu acompanhar e conseguiu aí mostrar minimamente força para sustentar as operações, porque
muito embora as pessoas tenham feito opção para deixar de gastar, o agronegócio e a exportação e importação do Brasil para bens de consumo, ela, em matéria-prima, ela se sustentou. As pessoas, elas precisam comer. Então, o banco, praticamente, o nosso banco principalmente, ele enxergou aí, no ano de 2020, um desafio. No começo, as pessoas no mês de março, elas tiveram um pouco de receio de operar. Então, o mercado parou quase por 15 dias, as pessoas não sabiam o que seria do futuro, mas, obviamente, isso voltou a pegar tração. Então, por exemplo, o próprio Banco Travelex, no mês de julho, bateu o recorde de transações, porque as transações elas estavam muito mais focadas ali para o mercado de agronegócio e para importação e exportação. Então, eu acho que, em termos de mercado, existem alguns desafios atuais para as corretoras, e isso vem acontecendo com o suporte e o apoio do próprio Banco Central e do governo. O Banco Central, recentemente, aumentou o limite das transações das corretoras de câmbio, a posição dela de 100 para 300 mil, e isso possibilitou que as corretoras, que historicamente, como eu disse, estavam focadas aí no mercado de turismo, elas pudessem alcançar um nicho de atuação que antes não era alcançado. Então, transações de maiores ticket médio com importação e exportação, elas puderam ser alcançadas por essas corretoras que antigamente buscavam o mercado internacional de viagem. Então, eu acho que o ano de 2020 ele vai ficar marcado aí como um ano de desafio, mas existe também sempre uma oportunidade, né? Tá certo, César, é verdade. E é interessante isso. No mercado de pequenas remessas, a gente vê umas anomalias e algumas coisas que todo mundo esperava por causa do desemprego, que está em todas as Américas, que fosse ter uma queda muito drástica nas remessas. Realmente isso afetou muito o envio nos países, mas o próprio Trias comentou na nossa semana de remessas que o mercado da América Latina de recebimento está crescendo. E eu queria ver um pouco do Ricardo, o que acontece no Brasil, como é que estamos. Ricardo, se você puder comentar um pouco como é que está esse mercado de 2020, será muito bem-vindo. Claro, obrigado. Primeiro de tudo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado, Abracam, pelo convite. Queria pedir desculpa, isso aqui não é um fundo de Zoom, isso aqui é o meu carro mesmo. Eu estou sem luz na minha casa, então para ter um pouco de conforto, ar-condicionado e bateria no celular, eu tive que vir para o carro. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que se adaptar o tempo inteiro, né? Acho que 2020 é um ano de pura adaptação para todo mundo. E foi o caso do mercado, né, das remessas. A gente viu em março, quando tudo parou, que as coisas ainda estavam bastante nebulosas com o que ia acontecer. E o que você falou, Citro, é completamente verdade, né? O Brasil teve uma dinâmica bastante diferente de alguns outros países até, principalmente pela parte de desvalorização do dólar, né? A desvalorização do real, que fez com que o real ficasse muito barato, fomentou muito a parte de remessas que estão chegando aqui no Brasil. Então, isso ajudou a muita gente que tinha dinheiro, mandar micro-remessas para a família, ajudar mesmo a família que estava em dificuldades aqui no Brasil, quando foi o caso. E esse mercado ele teve uma sustentação bastante interessante. Diferente do mercado de envios para fora, né? Quando a gente teve esse mercado, ele teve uma caída um pouco maior, e a gente sabe que os clientes que estavam aqui tiveram dificuldades, tanto de emprego, né? Eles mantiveram as remessas por um valor um pouco mais baixo do que eles geralmente mandavam, mas o mercado teve um impacto um pouco maior. Então, no que entrou no Brasil, esse mercado se sustentou um pouco mais, e o que realmente saía do Brasil, esse mercado teve uma queda e ele já está se recuperando. A gente sente
que já há uma recuperação, remessa é serviço essencial, as pessoas precisam mandar para o outro lado comer, para o outro lado comprar um remédio, para o outro lado estudar. Então, realmente, a gente sabe que os clientes fazem um esforço na parte de micro-remessas para continuar a frequência de envio. Tá certo, Ricardo. Isso é interessante, não? E, Ricardo, aí continuando com você, o que vocês esperam para 2021, né? Como que vai ser esse ano seguinte? Eu sei que está um pouco longe, tudo é meio confuso, nebuloso, mas o que vocês esperam aí para que vem para 2021 nesse segmento de remessas de câmbio? Recuperação. A gente espera uma recuperação, tanto no segmento de remessas como no segmento de câmbio. Acho que o segmento de câmbio turismo, assim que sair a vacina, assim que os países começarem a abrir fronteira, ele naturalmente vai recuperar. Até acho que ele vai recuperar mais forte, tem uma demanda reprimida grande de viagens também, que as pessoas vão querer sair para fora. Isso já está acontecendo no turismo interno, as pessoas já estão se movimentando, vai acontecer no turismo externo. E na parte de remessas também, a gente já tem visto que nós estamos operando com volumes muito próximos já do ano passado, e isso tende a voltar no ano de 2021. A grande discussão, que acho que é a discussão que a gente vai ter nesse fórum, é como as pessoas vão mandar as remessas, né? Que tipo de canais elas vão usar. E aí que acho que está a grande diferença em 2021. Em termos de volume, a gente vai recuperar, mas como as pessoas vão se redistribuir nos canais que elas têm para operar remessa? Essa é a grande pergunta. César, e vocês, como é que vem esse ano de 2021? Um ano com esperança, um ano de preocupação, um ano que nós vamos continuar tendo retração. Como é que vocês veem esse ano de 2021? O que nós podemos esperar aí de novo? Olha, eu acho que essa é a pergunta de alguns milhões de dólares, né? Quem souber responder essa pergunta tem que ganhar um prêmio, porque está tão confuso, a gente jamais poderia esperar o que aconteceu agora. Mas eu acho que a principal esperança em termos de futuro é realmente, como o Ricardo falou, a retomada aí do mercado. Você tem muita realmente demanda reprimida, enfim, as pessoas não aguentam mais ficar em casa por conta da pandemia, você precisa ter uma solução e hoje as pessoas não viajam, então esse planejamento naturalmente ele deve acontecer. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa olhar e enxergar para o futuro são as lições aprendidas e como nós conseguimos, os brasileiros de uma maneira geral, ser resiliente por todas as crises que a gente passou. Então, eu acho que, embora o mercado todo esteja esse turbilhão, essa confusão toda, o cenário, ele, obviamente, ele tem que ser positivo, né? A gente tem que olhar para frente de uma maneira otimista, engajar todo mundo para ter um horizonte um pouco melhor. E eu acho que tanto na parte de segmento de remessa, mas também de uma maneira geral no mercado de câmbio como um todo, o Banco Central ele está até ontem o diretor Otávio Damasio ele mencionou sobre o PL, isso vem sendo um assunto discutido em todas as mesas. Esse novo PL buscando essa simplificação cambial que é super antiga, ele vai contribuir com essa retomada. Então, eu acho que os novos meios que nós tivemos que nos reinventar, antes você tinha aí uma mudança, nós tivemos uma mudança de comportamento, as pessoas estavam acostumadas a operar no mercado de câmbio na figura do agente, em termos de remessa, principalmente essas micro-remessa, que eram antigamente recebidas aí através de agentes, elas migraram para o meio online, conta bancária, conta de pagamento. Então, eu acho que o futuro, com essas inovações que estão aí sendo discutidas pelo Banco Central e suportadas pelo Banco Central, inclusive com a entrada do Pix e o novo arranjo de pagamento, ele é muito promissor. Se você olhar ainda para o próximo ano, que a gente espera do Open Banking, é uma discussão que vai colocar mais lenha na fogueira ainda. Então, acho que
Para o ano de 2020, eu vejo um ano com uma oportunidade imensa, seja para novos entrantes que estão aí auxiliando essa disruptura de novas tecnologias, como os atuais e tradicionais modelos de bancos que estavam ali acostumados a atender o cliente no mercado de câmbio de uma maneira não tão fluida. Essas pessoas, esses bancos de grandes instituições, eles têm que se reinventar, porque a competição que foi trazida pela necessidade de inovação devido à pandemia, ela está aí e bateu a porta, e eu não acho que isso vai mudar. Então, eu acho que 2021 é um ano que promete muita mudança, e eu tenho, o nosso grupo tem esperança que a retomada ela vai acontecer, ainda que lentamente no primeiro momento, né? Que isso depende, obviamente, da vacina e abertura de fronteira. Poxa, ouvir vocês dois falarem facilita muito, né, o trabalho do moderador, porque vocês acabaram já tocando num assunto que eu quero puxar aqui para vocês. Vocês falaram muito em outros canais, outras formas, e o mercado diz muito que essa pandemia afetou, né, e mudou o hábito de consumo dos clientes. Como que isso afetou a remessa? Ricardo, como é que você pode falar que isso está movimentando um lado diferente do consumidor com respeito à remessa? Vamos falar de hábitos em geral primeiro, né? A gente fez a Union globalmente teve acesso a uma pesquisa de e-commerce que fala os níveis de crescimento que o e-commerce teve esse ano. E é incrível, o e-commerce vinha crescendo a 10% contra o ano passado, até março. Em abril, ele cresceu 96% contra o ano passado, os pedidos de e-commerce no mundo em geral. Isso foi abril. Caiu para 83 em maio, caiu para 57 em junho, essa taxa de crescimento. Então, o que a gente vê que aconteceu, né? Muita gente, óbvio, por necessidade, por ter os canais físicos fechados, migrou para o canal digital, em consumo em geral, isso acontece também com a parte de remessas, mas também rapidamente essas pessoas talvez voltaram para o mundo físico quando ele começou a abrir de novo, né? Os números da Western Union a nível global, isso não é Brasil, é global, no segundo trimestre desse ano, nos números reportados, a parte digital cresceu 45%. E hoje ela já representa 31% do negócio da Western Union como um todo, em termos de operações, tudo que é a parte digital. Então, qual é o movimento que a gente tem visto? Obviamente, teve uma migração para o digital, mas os canais físicos, à medida que eles foram reabrindo, os clientes também foram voltando para o canal físico. Acho que tem uma coisa que é muito importante a gente entender na parte de remessas, principalmente, é que sempre tem duas pontas, né? E não necessariamente essas duas pontas são digitais ou essas duas pontas são físicas. Então, você tem que ter uma combinação de canais entre o físico e o digital para que os clientes possam também se organizar e escolher receber ou enviar a remessa do jeito que eles quiserem, né? Então, talvez um cliente até prefira fazer uma remessa física em algum momento do que fazer uma remessa digital. Eu acho que o nosso papel de novo, abrir esse escopo de canais o máximo possível, sabendo que vão ter clientes que vão querer o mundo físico e vão ter clientes que vão querer o mundo digital. E vocês, César, como que você vê, né, esse processo de mudança de hábito dos clientes com respeito à remessa, ao câmbio? Como é que você vê isso? Como é que você está enxergando essa mudança? De fato, essa mudança ela ocorreu, né? É impossível falar o contrário, porque as pessoas foram forçadas a sair da zona de conforto e dos velhos hábitos e mudar para o meio digital, que era a única maneira que elas tinham como se relacionar com as próprias instituições e continuarem recebendo recursos. A gente não pode esquecer que, principalmente, o mercado de micro-remessa, que é focado em manutenção aí de residente, enfim, o imigrante que manda dinheiro para a família, as pessoas elas precisaram continuar recebendo esses recursos para a própria sustentação.
Então, impossibilitada aí de ir para um canal físico, ela teve que optar pelo modelo online. Mas uma mudança que a gente experimentou aí e observou é que o Brasil ele sempre foi predominantemente um fluxo inverso, né, de recursos saindo do Brasil. E hoje o comportamento mudou. Então você tem as pessoas sendo forçadas a se bancarizar. Houve um aumento aí do número de remessas, né, de fora, inclusive porque alguns mercados já reabriram e as pessoas precisaram mandar dinheiro para os familiares em outros lugares. Mas também esse ticket médio das remessas que eram verificadas antes, principalmente para o modelo de residente, ela acabou dando uma diminuída. Obviamente, as pessoas não dispunham mais de tantos recursos para mandar, mas eles ainda precisam mandar, ainda precisa ter essa comunicação, esse engajamento do imigrante, ele ainda existe. Agora, de outro lado, o que a gente viu também foi para o lado de transação de importação, exportação em remessas e pagamentos internacionais. Quem dispunha de recurso e acabou aí entrando na onda do desemprego, ele teve que vender e se capitalizar e, obviamente, houve uma internalização. Então, o modelo que estava aí habituado a receber pequenas remessas, ele teve que se adequar para conseguir processar esses pagamentos e essas remessas aí de maior fluxo. E isso também verificou com a entrada de novos participantes, enfim, focados aí de recebimento digital. Então, você tem hoje mais participantes atendendo uma parcela maior da população, mas é um mercado que ele ainda ele não está sofrendo como os outros produtos e serviços relacionados ao câmbio, né? Como, por exemplo, cartão pré-pago, enfim, moeda em espécie. Bom, é interessante que o processo de digitalização, de transações digitais, eletrônicas, de remessas, ele começou bem antes da pandemia, né? Ele não é um processo que já se iniciou com a pandemia, nem tinha condições de movimentar toda uma indústria tão rápido. Mas como é que você vê esse processo de digitalização do mercado de remessas? César, como é que você enxerga isso? Como é que você acha que está? O que está vindo? O que vamos esperar para o futuro? Olha, Citro, eu acho que o processo de digitalização ele é um caminho sem volta, né? A gente foi forçado a sair da zona de conforto. E o próprio Banco Central, ele vem apoiando, ele entendeu que é preciso ter essa modernização no sistema cambial, que é muito antigo. Os fornecedores, como muito bem pontuado pelo Ricardo, eles precisam ser atendidos em todos os canais que eles precisam, seja online, seja offline, que é aí o conceito de phygital, né, que a gente chama físico e digital. Não interessa onde o cliente está, a instituição tem que conseguir atender esse cliente. Então, eu acho que a proposta de executar remessas de maneira mais digitais, ela é muito bem vista na minha posição. O próprio Banco Central, e como eu disse, ele conseguiu entender essa necessidade de mercado e já, inclusive, adotou alguns mecanismos aí para desburocratizar a parte cambial. Por exemplo, o reconhecimento aí de assinatura digital nos contratos de câmbio. E isso facilita com que as instituições financeiras lidem cada vez menos com papel, tenham um processamento mais fluido e consigam atender as demandas que sejam apresentadas pelos clientes, entendeu? Ricardo, e você? O Western Union tem uma rede de mais de 500 mil pontos, é a maior rede de remessas do mundo. Você falou aí que aumentou em 45% as transações, 44%, né,
as transações digitais da Western Union. Como é que vocês enxergam isso no Brasil e no mundo, hein? 31%, né? 45% foi o crescimento contra o ano passado, 31% é o que o digital representa hoje para a Western Union. E a gente enxerga de uma maneira muito positiva. Primeiro, a gente tem visto clientes, a gente não tem visto que o digital canibaliza toda a parte física, porque são muitos clientes novos que estão entrando no digital também, né? O cliente antes que talvez precisava fazer uma pequena remessa e acabava fazendo no banco, talvez já tenha descoberto que as empresas de remessa são mais acessíveis para ele poder fazer uma remessa digital. Então, esse cliente vem e migra para a plataforma da Western Union, por exemplo. Nós começamos o nosso processo digital em 2018, com o lançamento do aplicativo. E hoje no Brasil, nós oferecemos tanto o aplicativo quanto o website, porque a gente viu que são dois canais também diferentes. Então, a parte de digitalização é uma realidade, ela está acontecendo em todos os países. Nós temos países já que são mais de 50% digitais, mas tem uma coisa interessante acontecendo também, que é uma fisicalização. Um dos maiores contratos que a Western Union assinou no ano passado foi com a Amazon. E foi um contrato que eu tive a oportunidade de lançar esse produto no Chile, e é um produto onde a Amazon, o maior player digital de comércio eletrônico no mundo, escolheu a Western Union nas lojas, essa rede de 500 mil pontos da Western Union de loja física. Esse produto não está implementado no Brasil, mas escolheu como uma forma de pagamento. Então, um cliente faz uma compra na Amazon, ele imprime um boleto, né, como se fosse um boleto de pagamento, uma ordem de pagamento, e vai pagar essa ordem fisicamente na Western Union. Talvez porque ele não queira usar o cartão de crédito, talvez porque ele não tenha o cartão de crédito. Então, novamente, assim, esses dois mundos estão se comunicando. Quem diria que no ano passado a Amazon fosse procurar uma rede física para poder receber pagamento? Isso aconteceu e é um produto que tem dado muito certo nos países onde ele está implementado. Esse produto, Ricardo, ele não tenho dúvida que a remessa de pequeno valor, ele é um dos maiores e mais importantes impactos, né, ou de combate à pobreza no mundo. Por isso ele tem esse estudo de ONU, do BID. O BID está sempre em contato com o Banco Central. O Banco Central está sempre olhando, vendo a possibilidade de como melhorar essa remessa. O mercado, por outro lado, também reage com digitalização, como vocês falaram, com transações eletrônicas. E ontem nós tivemos até o pessoal do Banco Central falando que no PL está sendo bastante discutida, né, uma licença para fintechs para poder operar as remessas de pequeno valor, está sendo discutido. Mas, na tua opinião, o que precisa mais para facilitar as remessas? A gente sabe que o Brasil, ele, apesar de ser a oitava economia maior do mundo, quando se olha em remessa, ele está em 41º. O percentual do PIB de remessas do Brasil é 0,1%. Quando você pega uma China, uma Índia, que ele sai de 2,5% a 3%. Quer dizer, a gente está muito aquém ainda do mercado mundial, de como está o tamanho que o Brasil representa. O que você acha que pode evoluir para facilitar esse mercado de remessas? Acho que tem duas coisas do mercado brasileiro não evoluir tanto assim na remessa. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é facilidade para o consumidor, né? Então, a gente está falando de facilidade para o consumidor em algumas pontas, tanto na ponta tecnológica, como na ponta de acesso à remessa, como na ponta de documentação e na parte de compliance. Então, dentro dessas necessidades que a gente tem, eu acho que facilitar remessas, aumentar um pouco o valor que esses clientes podem mandar, confiando nas empresas que estão trabalhando no mercado formal também para fazer isso, acho que é super importante. O lançamento do selo da Abracam, por exemplo, que foi anunciado no evento de ontem, eu acho que é um dos passos importantíssimos para a gente formalizar esse mercado, dar uma cara melhor, conseguir que esses clientes sejam bem atendidos nesse mercado formal e aí conseguir desenvolver a parte de remessas. Tem uma parte que é a parte de mercado brasileiro em si, né? O brasileiro não é, por natureza, como é
o colombiano, como é o equatoriano, uma população que migra tanto como a gente vê em outros países, né? Então, eu acho que também esse mercado ele tem que ser visto não só na parte de manutenção de residentes, mas talvez em algumas naturezas mais amplas de envio, né? Talvez em algumas naturezas, ou uma natureza comum de envio para remessas, mas que possa abranger também a população brasileira que precisa mandar pequenos valores para fora e que muitas vezes vê isso como um tabu. Não é um tabu mandar remessas. A partir do momento que você tem o seu dinheiro todo formalizado, você pode mandar para o outro lado do mundo, né, mesmo que você pode gastar no que você quiser, você pode mandar para o outro lado do mundo. E acho que essa é função nossa também, falar que, né, o enviar dinheiro é uma coisa formal, é uma coisa legal. Não é um grande tabu como o mercado brasileiro muitas vezes vê. Isso é importante, né, Ricardo? Porque a gente vê que o pessoal às vezes tem muito medo, não entende direito a regulamentação ainda, acha que é difícil fazer um tipo de remessa. Nós temos um grupo, você participa, o César também participa do nosso comitê de remessa e meio de pagamentos, onde a gente sempre estuda, a gente está olhando o que o mercado precisa. Mas, César, eu queria ver um pouquinho de você. O que você entende que precisa evoluir na regulamentação para facilitar, baratear e deixar a remessa mais fácil, né, para os clientes, não? Que a gente melhorou a regulamentação, mas aí a gente tem ainda um certo diferencial em relação ao resto do mundo, né? O que você acha que pode melhorar? O que você pode fazer do lado de regulamentação no Brasil? O que você falou está bem pontuado. Eu acho que o Brasil ele já caminha na direção dessa evolução e que deve ser um caminho natural que deve ser seguido, enfim, com as novas tecnologias e, como o Ricardo mencionou, não é fazer um pagamento internacional, não é um bicho de sete cabeças e não é uma coisa ilícita. É super natural para quem, principalmente para quem está habituado, né? Eu acho que em termos de regulamentação, o fato do Brasil ter uma regulamentação aí, como foi mencionado ontem pelo Otávio Damasio, de quase 100 anos, a primeira regra que foi aplicável ao mercado de câmbio, o principal problema é que essas regras elas estão a todo momento mudando e sendo reescritas sem olhar como um todo. E hoje a realidade do mercado é completamente diferente do que o mercado há 100 anos atrás. Se eu puder fazer uma analogia bem grosseira aqui, é como se você estivesse fazendo uma frase, uma redação num papel e apagando aquele negócio toda hora e escrevendo de novo. Chega uma hora que o papel não aguenta e faz um buraco. Você precisa rasgar a folha, mudar a página e começar do zero. E eu acho que isso deve acontecer em breve com o projeto de câmbio, o PL sendo aprovado aí. Eu estou bem esperando bastante que isso aconteça. Mas hoje, trabalhar nas instituições financeiras, principalmente quem trabalha aí no back-office, é uma tortura. É o cara do back-office que tem que olhar a parte de remessas, classificação cambial ali da circular 3690. Esse cara tem uma espada apontada para a cabeça que a todo momento essa espada pode cair e a instituição morrer, porque as penas são altíssimas. Então, se você olha ali para o tratamento dessas remessas, eu nunca parei para contar, mas eu acho que a circular 3690 ela deve ter mais de 100 tipos diferentes de classificação. Então, se o Banco Central se dispuser, após a aprovação do novo PL, que dará autonomia para o Banco Central de redigir sobre o tema, eu acho que a definição, por exemplo, de uma natureza simplificada para pagamentos, pequenos pagamentos, que deve aí atender o pequeno empresário, microempresário, esse cara ele precisa trabalhar de uma maneira muito mais fluida, precisa sair mais fácil. A burocracia que existe hoje por trás de uma remessa, para a instituição financeira, ela é alta, mas imagine para um cara que tem 10 pessoas no escritório e que tem um sonho de ir para o mercado internacional.
esse cara está desesperado, porque ele não sabe como classificar. A burocracia para quem faz o pagamento de um freelancer, por exemplo, é a mesma de quem faz uma importação de 100 mil dólares. É documento atrás de documento. Então, eu acho que a simplificação e criação de uma natureza única que atenda a esse mercado com um valor adequado, mais baixo, inclusive, por exemplo, sei lá, 5 mil dólares, por exemplo, o cara que tem esse interesse em atuar nesse mercado é um cara que não vai lavar dinheiro fazendo uma remessa financeira de 5 mil dólares. A gente acompanha isso no dia a dia. O cara que lava dinheiro, ele lava milhões, entendeu? Então, essa simplificação e esse peso, ele precisa ser tirado das costas. Essa burocracia brasileira, ela precisa acabar. E eu acho que o caminho de aprovação desse PL é o primeiro passo para que isso realmente aconteça. César, apenas completando o que você falou, eu gostaria muito de ver colocar o Brasil em remessas do mesmo patamar que os outros países a nível mundial de competitividade. Eu acho que a gente tem uma limitação por causa da regulamentação de pequenos valores para fazer pequenos negócios, em pequenas importações, pequenas exportações, onde uma pequena empresa tem uma dificuldade muito grande, a burocracia é muito grande para fazer pequena exportação, isso dificulta, não abre o mercado brasileiro para o resto do mundo. Então, eu gostaria muito de ver uma regulamentação que colocasse o Brasil no mesmo nível de competitividade, e que o pessoal pudesse fazer uma remessa simplificada, de custo acessível, né? Fácil de realizar, porque hoje a documentação exigida por uma remessa que não seja transferência lateral, né? Ela é muito complicada, então você coloca no mesmo nível uma remessa de $1.000 ou $2.000 com uma remessa de 100 milhões de dólares. Então, isso eu gostaria de ver, e acho que isso seria uma oportunidade imensa para o Brasil para evoluir ou para desenvolver e para criar esse mercado de micro e pequenas empresas, que são hoje responsáveis por 37% do PIB brasileiro. Bom, mas continuando aqui no nosso assunto, Ricardo, eu sei que você tem uma experiência muito grande a nível mundial, a Western Union está no mundo inteiro, ela sofre com regulamentação, tem que atender a regulamentação do mundo inteiro, mas uma coisa que o mercado está muito comentando muito, se preocupando muito, porque ela já entrou em vigor, é a LGPD. Como você vê isso no Brasil? Qual a dificuldade que tem? O que é um ponto de cuidado que o pessoal tem que ter? Como você vê isso aí? A LGPD foi uma lei que balançou bastante a Europa, né, quando ela foi implementada há um tempo atrás lá. E realmente ela é uma necessidade muito grande no mercado de hoje, né? Eu acho que os dados, a gente coloca os nossos dados em tanta coisa, né, em tantos serviços, em tantos produtos, que realmente precisa ter uma regulamentação para os dados dos clientes. Eu acho que as empresas realmente vão ter que se adaptar e a Western Union, como você bem falou, como ela é uma empresa global, ela já estava adaptada nisso na Europa e para a gente implementar isso aqui no Brasil, a gente já teve 70% do trabalho feito na parte global, de tudo que é necessário na GDPR de lá, e que, obviamente, a LGPD é uma lei que se inspirou na GDPR lá da Europa, né? Então, eu acho que é algo que precisa acontecer, a gente só precisa entender como vão ser os tempos de implementação, de fazer com que essa lei, né, esteja realmente em vigor, com as multas e tudo mais, porque eu não acho que são todas... As mudanças são muito grandes para as empresas, e não acho que são todas as empresas locais que têm essa oportunidade que uma empresa global como a Western Union teve de já ter as coisas bastante prontas vindas lá de fora. Então, acho que é um grande desafio para empresas brasileiras aqui que tiveram que fazer essa adaptação do zero, e aí isso envolve desenvolvimento, né? Isso envolve muita coisa para cuidar dos dados. Mas, de novo, acho que os dados dos consumidores em geral, hoje em dia,
com a quantidade de vezes que a gente ouve de vazamento de dados, de ataque de hackers, eles realmente têm que ter uma proteção especial por parte de quem toma esses dados dos clientes. Ricardo, continuando falando um pouquinho de tecnologia aqui, a evolução tecnológica está sendo tremenda. Isso ajuda, né, na digitalização, no processo de transações eletrônicas, facilitar transações. Como é que você vê que pode acontecer o eKYC, né, a identificação eletrônica do cliente no Brasil, com o processo de biometria? Como é que você imagina que isso pode ajudar e facilitar as transações do país e no mundo, né? Eu acho extremamente necessária a parte de eKYC, né? E acho que o governo pode também ajudar as empresas a fazer isso. Por exemplo, no Chile, todos os documentos eles vêm com um QR Code atrás. E você consegue escanear esse documento, já linkar com uma base de dados do governo chileno e pegar os dados dessa pessoa para colocar no seu sistema. Por exemplo, você consegue checar ali em tempo real que esse QR Code pertence a esse documento, que tem o nome da pessoa, que tem a foto. E isso vai acontecer cada vez mais no mundo, né? E acho que isso facilita muito as transações. Facilita na identificação do cliente no momento que ele está fazendo uma transação, facilita nas próximas transações, a partir do momento que você já tem um cadastro digitalizado do cliente, que você já consegue cruzar esses dados de uma maneira muito mais fidedigna. Então, eu acho que o eKYC tem muita coisa muito bacana acontecendo no eKYC, né? De você tirar uma foto do seu documento, depois você tirar uma selfie, você cruzar essa parte de reconhecimento de face com o documento que a pessoa apresentou. E tem muita coisa ainda que está para acontecer nisso. Mas eu acho que é um movimento interessante para nós também como empresas, né? Quando nós tivermos isso implementado, para ter a segurança que esse cliente que está transacionando conosco é a pessoa que ele diz ser, né? Então, agora que a gente está indo para essa parte de digitalização, isso é mais importante do que nunca. E você, César, como que você vê isso? Essa oportunidade, ameaça? Como você vê essa movimentação da biometria? Olha, eu concordo com o Ricardo. Eu acho que esse movimento de inovação, ele tem que acontecer e a parte regulatória tem que acompanhar as novas tecnologias que o mercado vem apresentando. Você tem hoje os bancos abrindo conta para o cliente nunca entrou pela porta da frente do banco. Então, não faz sentido que você mantenha o mesmo padrão de identificação de cliente que era feito antes, entendeu? Você tem visita em loco. Hoje, por exemplo, você não tem a condição de fazer a visita de compliance. Então, eu acho que o maior desafio é a conversa com o regulador no sentido de reconhecer a essas tecnologias e dar confiabilidade para que as instituições elas trabalhem de uma maneira mais digital. O problema é que não tem uma norma específica que reconheça esse processo de QSI. Então, ainda mais agora com a nova lei de lavagem de dinheiro, a nova circular tendo entrado em vigor, essa abordagem baseada em risco do banco, ela precisa ser muito bem medida. Se o cara vai adotar essas medidas que ainda assim estão hoje no Brasil de uma maneira embrionária e que não estão na mesma velocidade de outros mercados, a avaliação de risco-retorno, ela pode no futuro ficar desequilibrada. Mas eu acho que essa tendência, ela é um caminho sem volta e certamente o Banco Central vai ter que estudar ou montar um grupo de estudo para que esse novo PL de câmbio, talvez ele traga para a discussão e na mesa essa conversa com os bancos e esse processo de QIC ele seja realmente adotado. César, continuando com você agora, uma das coisas que o Brasil sofreu muito com remessas foi a informalidade. E tinha um grau de informalidade muito grande.
o Banco Central trabalhou, a Polícia Federal trabalhou, o Ministério Público trabalhou. Inicialmente foram fechados vários pessoas que trabalhavam no mercado informal de dólar. O próprio Magela teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos trabalhar com um regulador, que culminou com a maior formalização das operações. E essa informalidade, nós vimos que ela foi praticamente aniquilada nos últimos anos, tá? Mas às vezes a gente vê aí alguma surpresa. Como é que você vê isso? E se existe alguma ameaça, como por exemplo a China, algum país, algum setor que pode voltar a incomodar com essa informalidade no mercado de remessas? Eu acho que, infelizmente, essa informalidade, ela ainda, de uma certa maneira, ela convive entre a gente, não as instituições, mas no mercado. E alguns passos foram muito importantes para que essa informalidade ela diminuísse e hoje a gente não sinta ela. Quem é um pouco mais antigo, eu não sou tão antigo assim de mercado de trabalho, mas eu tenho aí meus 38 anos, eu me lembro de assistir Jornal Nacional com meu pai e o dólar paralelo estava na cotação do Jornal Nacional. Então, esse comportamento que lá atrás, não era entendido como um problema, ele ainda existe dentro de algumas pessoas, mas eu acho que o mercado ele vem trabalhando para uma limpeza desse mercado informal. O próprio selo, como mencionado pelo Ricardo, da Abracam, com o apoio do Banco Central, ele é um fato que tem que ser aplaudido, porque esse compromisso das instituições financeiras em estipar do mercado correspondente, agente ou qualquer tipo de pessoa que deseje trabalhar na informalidade é uma coisa que a gente não viu antes, entendeu? O mercado ele era muito desunido e cada um ficava com receio. Hoje, a gente tem que trabalhar num sentido de união para que isso continue e a gente não enxergue mais essa informalidade. Agora, em relação à China, a China, historicamente, ela, para quem conhece um pouco do mercado, enfim, o próprio Ricardo, com a Western Union, tem muita coisa lá, o comportamento do chinês, historicamente, é diferente. O chinês, ele usa como principal método de transação de dinheiro o aplicativo do WeChat. Se você não tiver o WeChat lá, que seria similar ao WhatsApp, você não faz absolutamente nada. Eu mesmo tive na China, não consegui comprar um Big Mac no McDonald's, porque é verdade, porque eu não consegui instalar o WeChat, porque tinha que falar uma frase em chinês. Obviamente, eu não conseguia instalar. Então, eu não consegui pagar e eu não tinha... dinheiro não era aceito. Então, historicamente, eles tinham um método próprio. E, recentemente, a China mudou um pouco o comportamento, apertou um pouco esse método tradicional e impôs ali a necessidade de você ter um canal bancário. Então, você imagina o cara que está habituado a fazer do jeito dele, com uma informalidade um pouco maior, e ele obrigatoriamente ele é trazido para uma obrigatoriedade de ter uma formalização, o chinês ele não viu isso com bons olhos e acabou migrando um pouco para dentro da informalidade, entendeu? Então, ele optou ali por meios eletrônicos, criptomoeda, envios de pagamentos através de agentes, obviamente para despesas, enfim, pequenos pagamentos, mas de uma maneira geral, se você pegar hoje importação e exportação nos bancos, isso é 100% dentro de canal bancário, obviamente. O Brasil ele é um importante parceiro comercial da China. Todo mundo hoje exporta ou importa um produto chinês. Então, eu acho que é um paradoxo. Ao mesmo tempo que você tem ali a pessoa física migrando e não se habituando aos novos modelos, o modelo mais profissional ele ainda existe e ficou bem forte. Bom, eu acho que você deu uma puxada no assunto legal. Agora vou esquentar um pouco o tempo aqui e indo para a última pergunta.
Ricardo, eu queria ouvir um pouco de você, essa questão de criptomoeda, moeda virtual. Ela é uma ameaça ou uma oportunidade para esse mercado? Como que vocês veem isso? Como é que você entende que isso pode ajudar ou atrapalhar o negócio? Acho ótima a pergunta da criptomoeda. Toda vez que a gente vai dar uma entrevista, alguma coisa, essa pergunta aparece, né? Então, acho que tem algumas coisas que a gente tem que entender primeiro, né? O que é uma criptomoeda em si? Ela é um ativo, que nem ouro, que ela tem um valor intrínseco, né, nela, na criptomoeda, ou ela é mais uma moeda que vai ter a convertibilidade que a gente está acostumado nas outras moedas? Porque esse é um dos primeiros pontos para você entender se a criptomoeda vai ter segurança ou não vai ter segurança na parte transacional de meios de pagamento, né? Porque hoje em dia, se você compra dólar, você sabe que o dólar está atrelado a alguma coisa, que por mais que a sua moeda valorize ou desvalorize, o dólar ele tem um lastro, né? O que acontece com as criptomoedas? Qual a convertibilidade que ela tem hoje, sabendo que além da convertibilidade em moeda estrangeira, para nós brasileiros, que, né, não temos uma economia dolarizada, ela ainda assim tem um valor intrínseco por ser criptomoeda. Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto importante é a parte de regulação da criptomoeda, né? Como é que você resolve a parte de você poder usar essa criptomoeda nos 200 países e territórios que existem no mundo, né? E aí, sempre quando falam, olha, e quando me perguntam para mim, a criptomoeda é uma ameaça para a Western Union, eu falo, olha, eu não sei se ela é uma ameaça para a Western Union, mas o que é mais fácil de criar? É mais fácil você criar uma parte regulatória que funciona em 200 países, ou é mais fácil você criar um sistema, né, que você possa fazer um sistema que negocia, né, entre pessoas ali e tudo, ou você resolver uma parte regulatória no mundo inteiro? Então, mesmo parecendo uma grande ameaça, acho que tem muita coisa ainda para ser resolvida dentro da criptomoeda, e acho que as grandes empresas internacionais, elas também têm o papel de talvez ir criar, né, alguma coisa nesse sentido. Por que a Western Union mesmo não poderia criar uma moeda que você pode converter em dinheiro local em qualquer um dos países? Então, isso é uma das coisas que a gente até vê discussões acontecendo, e que eu particularmente acho que a Western Union mesmo é uma empresa que poderia criar uma criptomoeda e essa moeda ser conversível nos 200 países que ela atua, por exemplo. Você, César, como que vê essa questão da criptomoeda nesse mercado? Olha, eu acho que ameaça e oportunidade, elas são faces opostas aí da mesma moeda. Eu prefiro enxergar a criptomoeda como uma oportunidade. Até porque, na verdade, ela não é uma oportunidade, ela é uma realidade hoje no mercado. Principalmente hoje no mercado brasileiro. Eu acho que um passo importante que aconteceu foi o reconhecimento e a descriminalização de quem opera com esse tipo de ativo, que eu não posso chamar ativo, porque não há o reconhecimento disso como um ativo ainda, porque isso possibilitou minimamente alguns controles, como, por exemplo, a informação aí para a Receita Federal das pessoas que hoje operam com criptoativos aqui no Brasil. Você tem aí grandes players aí de mercado que publicamente anunciaram no último mês o interesse em estudar e implantar uma moeda eletrônica, Mastercard, Visa, e o próprio Banco Central recentemente publicou que está fazendo um grupo de estudo para a emissão de uma moeda eletrônica, que, diferentemente do Bitcoin ou das outras moedas conhecidas, deveria aí haver um tipo de lastro oficial por fazer parte da política monetária. Mas eu acho que é tão realidade que, se você pegar a estimativa da Receita Federal divulgada no mês de julho, a movimentação reportada para a Receita Federal em criptoativo, ela atingiu 14 bilhões de reais, que foi mais do que o dobro do mês anterior.
Então, falar que é uma oportunidade que deve acontecer no futuro, eu acho que é um pouco errado. Eu acho que a gente precisa realmente olhar para esse mercado, entender que existem riscos de se operar nesse mercado. Obviamente, tem pessoas que utilizam o modelo de criptoativo para esconder a real transação que está por trás do criptoativo, mas é o mesmo conceito da pessoa que dirige um carro. O carro ele é feito para dirigir, mas se você quiser matar alguém, atropelar alguém com um carro, ele também serve. Então, é importante que as pessoas tenham em mente e mudem o conceito para que a utilização dessas moedas eletrônicas elas passem a fazer parte do dia a dia, mas de uma maneira mais segura. Obviamente, sempre avaliando ali o risco agregado das instituições financeiras e tendo uma abordagem em cima do cliente, o que o cliente está fazendo com essa moeda, quem é o cliente, se o cliente tem a capacidade financeira de operar com essa moeda. Enfim, toda a discussão de compliance que a gente tem numa operação normal de câmbio ou numa operação em real, você tem que trazer para a discussão e aplicar para o mesmo tratamento desses criptoativos, entendeu? O problema que existe maior hoje é que essas exchanges que estão hoje disponibilizando criptoativos, elas não são fiscalizadas por nenhuma entidade. Então, o Banco Central, ele não consegue atingir uma exchange e exigir minimamente os controles que ele exige para uma instituição financeira. E aí, quando você tem uma instituição financeira dando suporte para alguém que esteja operando com um criptoativo e a instituição financeira aperta o controle, exige minimamente a questão de compliance e todas as checagens que sejam necessárias, o desconforto e a iniciativa de quem quer fazer errado, ele acaba migrando para uma outra instituição. E essa outra instituição, ao invés de apertar no mesmo espírito hoje que a gente tem do selo da Abracam para a questão de correspondente, enfim, todo o mercado de câmbio, de se comprometer a não operar com quem não esteja minimamente com os controles adequados, ela vai dificultar e prolongar na linha do tempo esse comportamento que ele não é recomendado. Então, eu acho que as instituições financeiras têm que entender o mercado e, em conjunto, aplicar essas melhores práticas também para esse mercado. Porque quanto mais você aperta os clientes, no sentido de, olha, se você quer fazer aqui ou no outro banco, uma instituição, vamos fazer e vamos fazer correto. O cara não tem, ele não pode ter a oportunidade de migrar e contaminar o mercado de outra forma, entendeu? Gente, a gente avançou um pouquinho, teria umas perguntas aqui. Eu vou pedir para Amanda, preferi deixar vocês evoluírem, que estava bastante boa a apresentação, estava fluida. Eu vou pedir para Amanda para enviar as perguntas para nós depois e a gente pode responder diretamente. Mas eu agradeço muito ao César, ao Ricardo, dois grandes amigos, duas pessoas conhecedoras do mercado, a oportunidade de estar aqui no Compliance and Business Day da Abracam. E muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês aí de participação. Muito obrigado mesmo. Agradeço a vinda de vocês. Obrigado, Citro. Obrigado, César, obrigado, por compartilhar. Obrigado, Ricardo, pela parceria. Espero que tenha funcionado do carro aqui a nossa live. Acho que sim. Funcionou perfeitamente. Tudo em ordem. E o César também, o maestro. Tá bom. Amanda, obrigado, passamos gente. a palavra para você. Obrigado, gente. Obrigado, abraço a todos. Obrigado, tchau, um abraço. Agradecemos, Citro, Ricardo, César, excelente painel. Muito obrigada mais uma vez. Entraremos agora com uma pausa de 5 minutos para um café e retornamos em breve. Até já. In a world of opportunities and challenges, finding and keeping the right balance resonates more than ever. Mazars supports companies to navigate complex environments and grow in a sustainable way. We work as one team to deliver a wide range of audit and advisory services to clients of all sizes, across all sectors and geographies. By combining our international scale with our local roots, we bring to our clients the best of both worlds, a global perspective together with relevant local insights and bespoke services delivered in a personal way. Our people are at the heart of everything we do. We invest in quality,
expertise, innovation, and encourage an entrepreneurial and pioneering mindset, as well as independent thinking, with the aim to always do what is right for our clients and broader stakeholders. We are one international integrated partnership, which can rely on 40,400 professionals throughout 91 countries and territories. This year, we grew by 10.4%. Our values guide us in everything we do and have been the foundation of our growth. We will keep going above and beyond what is expected of us, today and tomorrow, to help build the economic foundations of a fair and prosperous world.